Olá, meu nome é Richardson Moraes Camilo, sou fisioterapeuta, sou professor universitário, sou pós-graduado em terapia intensiva, trabalho dentro de uma unidade de terapia intensiva há 18 anos, no suporte fisioterapêutico, há 10 meses aí no cuidar direto com os pacientes com diagnóstico de Covid-19. Nessa videoaula de hoje iremos abordar um assunto muito importante, que é o desmame ventilatório e extubação em pacientes suspeitos ou infectados pelo Covid-19. Então assistam esse vídeo até o final, talvez possa auxiliar aí numa tomada de decisão para promover o desmame ventilatório e extubação desses pacientes. Então o objetivo dessa videoaula é fornecer subsídios para adequada condução do desmame ventilatório nos pacientes suspeitos ou infectados pelo Covid-19, para que esse procedimento seja realizado de forma efetiva e com a maior segurança possível. A Organização Mundial de Saúde classifica a gravidade da doença de pacientes com Covid-19, né, de acordo com o número de síndromes clínicas associadas à infecção do vírus. Então, essas síndromes elas podem ser classificadas como doença leve, pneumonia grave, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse e choque séptico. Pacientes a partir do grupo 4 aí, de síndrome do desconforto respiratório agudo, provavelmente necessitarão de suporte ventilatório invasivo e serão submetidos a processo de desmame ventilatório caso haja boa evolução da doença. Então, pacientes que evoluem aí com as formas mais graves da doença podem permanecer hipoxêmicos por um longo período, necessitando de parâmetros elevados de ventilação mecânica e, por vezes, aí, diversas sessões de pronação. Ainda que por essas razões o desmame da ventilação mecânica esteja sendo pensado com cautela, a Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam utilizados protocolos de desmame nos quais a possibilidade de respiração espontânea seja avaliada diariamente, sempre que as condições clínicas do paciente permitirem. O processo de desmame deve, portanto, ser considerado nas seguintes condições em que o paciente apresentar, nível de consciência adequado, uma avaliação na escala de Glasgow aí maior ou igual a 8, uma oxigenação adequada, com uma pressão arterial de oxigênio aí maior ou igual a 60 mg de mercúrio, com uma fração inspirada de O2 menor ou igual a 0,4 ou 40%, e a PIP menor do que 10 centímetros de água. O paciente tem que ter uma estabilidade hemodinâmica, com uma pressão arterial média aí, maior ou igual a 60 mg de mercúrio, sem necessidade de drogas vasoativas, ou vasopressores, ou em concentrações baixas, doses baixas, ausência de secreções excessivas, capacidade de proteger as vias aéreas, o pico de fluxo aí maior que 60 litros por minuto, não apresentar suspeitas de edema de vias aéreas. A tosse ela deve ser avaliada com o paciente conectado no ventilador, apesar de pouca evidência disponível, pode-se utilizar a medida do pico de fluxo respiratório no ventilador após a solicitação de tosse. Valores maiores que 60 litros por minuto estão relacionados ao sucesso de desmame ventilatório. A suspeita de edema de vias aéreas pode ser levantada pela equipe caso o procedimento de intubação tenha sido difícil ou traumático, dada a baixa sensibilidade do teste e o risco de aerosolização. Não podemos emitir recomendações para fazer o teste de vazamento de cuff, que é o teste de patência de vias aéreas, onde desinsuflamos o cuff, podendo colocar a equipe em risco de contaminação. Além disso, há vários preditores de sucesso de desmame ventilatório que podem ajudar os profissionais na decisão de uma provável extubação. Um preditor simples e, portanto, muito utilizado é o índice de respiração rápida e superficial, conhecido também como o índice de Tobin. Esse é importante considerar que a medida desse índice ela pode variar para diferentes níveis de pressão de suporte ou mesmo na presença do fluxo de base. Então, os disparos dos ventiladores, os disparos ineficazes, não são contabilizados pelo ventilador mecânico na mensuração do índice de respiração rápida e superficial, podendo falsear a medida. Em virtude disso, recomendamos não utilizar o índice de respiração rápida e superficial como variável principal na avaliação do desmame. E a questão relacionada à força muscular, não há evidências suficientes para a realização da avaliação de força muscular respiratória por meio das funções pressão inspiratória máxima ou força inspiratória negativa disponíveis em alguns ventiladores mecânicos.
Dessa forma, não recomendamos essas medidas em substituição à tradicional medida de pressões respiratórias máximas aí com o manovacuômetro e a válvula unidirecional. Então, o teste de respiração espontânea, né, o TRL, deve ser utilizado preferencialmente para avaliar a capacidade do paciente em sustentar um padrão ventilatório adequado, né, que não provoque aumento do trabalho ventilatório após a extubação. Não é indicado realizar o teste desconectando o paciente do ventilador mecânico, né, o teste do tubo T, né, pelo grande risco aí de contaminar a equipe. Então, o TRL deve ser realizado preferencialmente em ventilação com pressão de suporte, né, com a pressão de suporte de 5 a 7 centímetros de água durante 30 a 120 minutos. Se houver dúvida, né, realize o TRE de forma mais criteriosa, utilizando-se o menor suporte pressórico de 5 centímetros de água. Avalie aí continuamente sinais de intolerância, né, esforço respiratório, frequência respiratória maior do que 35 respirações por minuto, saturação periférica de oxigênio menor do que 90%, a frequência cardíaca, né, maior do que 140 batimentos por minuto, a pressão arterial sistólica aí maior do que 180 ou menor do que 90 milímetros de mercúrio, agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. No caso de sucesso TRE, a extubação está indicada. No paciente que apresenta falha no desmame, deve-se avaliar o motivo que levou à falha, né? Avaliar o quadro geral, neurológico, estabilidade hemodinâmica, sinais de esforço ventilatório, entre outros. Recomenda-se aguardar 24 horas antes de uma nova tentativa. É importante destacar que o entendimento dos mecanismos associados à falha pode contribuir aí para a implementação de ações pela equipe multiprofissional. É importante salientar que o modo de extubação deve ser discutido aí com a equipe do serviço, né, seguindo um protocolo rigoroso aí que assegure a segurança dos profissionais e do paciente. Antes da extubação é necessário preparar o local e deixar todos os materiais que serão utilizados à disposição. Faça um checklist com a lista de materiais necessários. Isso irá garantir que não haja necessidade de sair do ambiente durante o procedimento. A Universidade de Brasília, juntamente com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, publicaram um fluxograma para atendimento na extubação de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. Então, baseado nesse fluxograma aí, a primeira atitude que devemos ter é a adequada colocação dos EPIs, né? Tem a lista aí dos EPIs que são indicados se usar nesse procedimento. Separar materiais e equipamentos para a extubação, né? Tem toda a lista de materiais aí que normalmente se usa para fazer uma extubação no paciente. Iniciar a sequência de extubação, né? Cuidado com a exposição dos aerosóis, né? É comum o paciente tossir durante a extubação. Não realizar o teste de permeabilidade das vias aéreas, que é o Cuff Leak Test, onde a gente desinsufla o balonete e pode colocar a equipe em risco aí de uma possível contaminação. Verificar se a dieta do paciente foi interrompida, explicar o procedimento ao paciente, toda a equipe posicionada atrás do paciente, ajustar o catéter nasal no paciente, ligar o O2 em até 5 litros por minuto, evitar a ventilação manual assistida, né, com o AMBU, e evitar a desconexão da ventilação mecânica, né, realizar a aspiração da orofaringe e nasofaringe, descartar imediatamente a sonda diretamente no lixo, retirar a fixação do tubo e da face do paciente, realizar aspirações do tubo orotraqueal com o sistema fechado, a traquecare, né? Ajustar e manter a FO2 a 100%, aguardar a normalização do padrão respiratório, saturação periférica de oxigênio adequada, desligar o ventilador mecânico, isso é muito importante, antes de desconectar o paciente do ventilador, ele deve ser desligado para evitar uma possível contaminação, desinsuflar o balonete, manter o TOT conectado no ventilador mecânico, profissional habilitado realiza a extubação, colocar a máscara cirúrgica sobre o catéter nasal, manter a oxigenoterapia com catéter nasal para uma meta de saturação periférica de O2 maior ou igual a 92%, manter a monitorização. Né? A suplementação aí de oxigênio após a extubação deve ser realizada, né, quando houver necessidade, para a manutenção de saturação periférica de O2 aí entre 90% a 96%. Os recursos recomendados são a cânula nasal de oxigênio, com fluxo até 5 litros por minuto, ou a máscara não reinalante aí de 10 a 15 litros por minuto. Em caso de insuficiência respiratória, a reintubação não deve ser protelada. A ventilação não invasiva tem sido um recurso terapêutico de grande utilização para evitar a falha após a extubação, com indicações já bem estabelecidas na literatura. Porém,
No caso dos pacientes com Covid-19, o emprego desse recurso aí, né, ainda deixa a desejar, seja pela possibilidade de dispersão do vírus, né, em aerosol, colocando a equipe de saúde em risco biológico, ou uma outra ansiedade aí de uma falta de treinamento da equipe. Até o momento, a orientação é para definir essa possibilidade com a equipe multidisciplinar, lembrando que o hospital deve fornecer uma estrutura adequada, né, para a realização aí da ventilação não invasiva. Se interessar pelo assunto, assista uma videoaula que montei falando do uso da ventilação não invasiva na COVID. Sobre a estrutura, né? Por estrutura adequada, entende-se, né, uma sala de isolamento com pressão negativa, utilização do modo não invasivo no ventilador mecânico, interfaces para a realização de VNI com boa vedação e sem válvula de exalação, circuito de ramo duplo, filtro trocador de calor e umidade proximal associado ao filtro de barreira na parte distal do ramo expiratório, ou filtro trocador de calor e umidade, né, HMEF, de alta eficiência aí no ramo proximal. Boa parte dos pacientes aí com Covid-19 evolui em ventilação mecânica prolongada, né, e necessitam aí de traqueostomia para manutenção da via aérea artificial. Muito ainda tem se discutido sobre a melhor forma de conduzir a respiração espontânea desses pacientes. Idealmente, um HMEF, né, o filtro de eficiência mínima de 99,5%, deve ser acoplado ao sistema de aspiração fechado. A suplementação de oxigênio, aí, quando necessário, deve ser feita em baixo fluxo e sem a utilização adicional de água. Isso é, a umidificação fica totalmente aí por conta do filtro HMEF. Observar o tempo de troca descrito na embalagem do filtro e trocar o mesmo sempre que estiver com sujidade ou condensado, né? Os demais cuidados aí, ofertados ao paciente traqueostomizado devem ser mantidos no caso de pacientes com Covid-19. Então, vale ressaltar apenas que a atenção especial deve ser dada à pressão do balonete, né, da cânula de traqueostomia. Essa pressão ela deve ficar entre 20 a 30 centímetros de água para minimizar aí a aerosolização e evitar a lesão de traqueia, né? Então, nos cuidados aí dos pacientes infectados com Covid-19, principalmente os que evoluem com insuficiência respiratória pulmonar aguda e precisam ser hospitalizados, é fundamental que os profissionais envolvidos na assistência estejam capacitados para gerenciar de maneira eficiente o suporte terapêutico. Aguardo vocês numa próxima videoaula. Tá?